uma vez que fomos para a Europa de livre vontade. Também fala aqui da transparência dos concursos públicos. Exatamente. E das condições de pagamento. Quer dizer, nós aqui pagamos quando calha, quando se pode, quando a gente se lembra. E isto eles deram por isso. Dão por isso. O Estado, que devia pagar em 90 dias ou 60 dias ou não sei o quê, paga em 180. Quer dizer, isto não é propriamente um país da Europa. Isto é um país que está aqui, por acaso, fisicamente ligado à Europa, mas toda esta nossa orgânica, tudo isto não é europeu. Pois, mas só que os países do norte da África estão à nossa frente. Com certeza. Então ainda estamos pior do que os magrebinos. Nós devíamos ir um bocado para o sul e alguns deles virem um bocado para o norte. É que estas desvantagens que são assinaladas pelos alemães são coisas óbvias. Isto não é país da Europa. Estas desvantagens não são de um país europeu. Há aqui outras coisas que são assinaladas como a flexibilidade laboral, mas já se fez tanto nos últimos anos em relação à flexibilidade laboral. O que é preciso fazer mais? É uma matéria sobre a qual o engenheiro Bernardo dirá, Meireles, que eu tenho referido várias vezes. A flexibilidade laboral não é uma invenção aí dos parceiros sociais e dos ministros. É ir ver o que é flexibilidade laboral nos países que os alemães preferem. Não vale a pena inventar por mais meia hora, tirar 4 feriados. Mas o que é então? Eu creio que já lhe contei aqui que há uns 4 anos, enfim, dirigi-me um rico conhecido do nosso país propondo isto. Propondo-lhe. Eu dava trabalho, porque não tenho dinheiro para pôr, e ele dava dinheiro para fazer uma investigação fator por fator, laboral. Porque não vale a pena discutir as leis laborais se não for para comparar com os outros. Percebe? Aqui não se comparou com nada. Você ouve um sindicalista e um patrão a discutir, nunca se entendem, né? Nunca ninguém entende nada. Mas nós já trabalhamos 40 horas por semana ou mais. Não me interessa, não sei se é assim. É ver o que é que são os fatores vantajosos do ponto de vista laboral. E nós temos que competir com esses. Porque isto é uma questão de competição. Sr. Engenheiro, diga-nos lá o que é flexibilidade laboral para os alemães, que eu ainda não percebi. Há aqui 2 aspectos. Um é, apesar de ter havido já algumas mexidas nesta área, elas ainda não foram totalmente percebidas neste questionário. Porque também vimos que só 8% é que estão a par daquilo que se passa em termos de atratividade de Portugal. Portanto, para muitos deles ainda não sequer se aperceberam de quais são as melhorias que entretanto houve em termos de flexibilidade laboral. Mas, como dizia aqui o professor, e bem, tem que se entender o que é que se pretende em termos de flexibilidade. Por exemplo, numa montagem automóvel, a sazonalidade não é verão e inverno. Claro. A sazonalidade é entre modelos. E preparar uma fábrica de um modelo para o outro pode necessitar de 3, 4, 5, 6 meses. O que é que eu faço aos colaboradores durante 3, 4, 5, 6 meses? A Europa encontrou boas soluções para isso. Mas foi um fato à medida. Mas, quer dizer, isso é um exemplo. Caso raro. É um fato à medida. Mas quando se diz flexibilidade, é exatamente como o professor dizia. Não é só o fato de verão e inverno ou norte-sul. É em questões concretas é que nós estamos a falar de flexibilidade e o que é necessário. Isso. Eu não quero particularizar porque depende exatamente de caso para caso, mas pode ser, por exemplo, que podem não estar a trabalhar durante 1 mês ou 2, mas depois vão ter que estar a trabalhar com uma carga horária reforçada durante um maior período. Estou a perceber. Tem que se ajustar para cada realidade, porque hoje em dia há muita concorrência em todos os setores, cada caso é um caso, e a legislação laboral tem que ser muito elástica, tem que permitir quase adaptar-nos a cada caso, e de uma forma rápida. Também não precisamos que seja necessário 6 meses, 1 ano ou 2 anos a negociar para conseguir adotar um caso específico, uma solução específica a um caso específico. Tem que ser rápido. Isso na Alemanha é assim que se passa ao nível das empresas todas? Acho que há um diálogo muito construtivo entre os sindicatos e as empresas, sempre na procura daquilo que é melhor para ambas as partes. Sim. E são muito mais elásticos em termos de encontrar soluções que podem ser, num caso de uma empresa de uma determinada forma e, no outro caso de outra empresa de outra forma. Sabe que eu estive na Auto Europa não há muito tempo e verifiquei com os meus próprios olhos que isso funciona na perfeição. Porque o António Chora, que é o sindicalista, ele está em permanente diálogo com o diretor-geral da empresa. E com os trabalhadores. E todas as semanas há reuniões no sentido de se ajustar aquilo que é melhor para ambas as partes. E a verdade é que não há conflitos na Auto Europa, não há. Pelo contrário, as pessoas são aumentadas e recebem bónus de produtividade. Mas é um caso. Isso tem que ser feito de uma forma mais. Isso não serve de exemplo para os outros? Você sabe que a mim faz-me. Enfim, quando vejo as televisões e ouço as pessoas aí a discutirem, faz-me uma imensa impressão a falta de senso.
não há nada mais fácil do que procurar saber que países da Europa é que têm a legislação laboral que interessa. E ir lá trazer e copiar. Nós temos reuniões com parceiros, sem parceiros, com governo, sem governo, discutem, saiam, criticam-se, insultam-se, e era facílimo saber o que é que na Europa é um modelo de atração do ponto de vista laboral. Pronto, ir lá copiar e trazer para cá. Já teríamos legislação há que tempos aprovada. Por conseguinte, quando se pergunta aqui, a nossa é muito ou pouco, eu não sei. Porque isto é tudo comparativo. Por exemplo, o IRC. Levou-se 2 anos para descobrir agora que deve ser 10%. Depois veio o Primeiro-Ministro e disse, mas só daqui a 6 ou 7 anos é que chegamos a 10%. Bom, mas descobriu-se que eram 10%. Tiveram de ir comparar. Porque quando nós estamos a analisar estes problemas das vantagens e das desvantagens, isto é comparativo. Há aqui uma coisa que me surpreende. O ponto pior... Ou seja, o principal aspecto a melhorar são os subsídios às empresas, com 2.3. Isto é o quê? Não, 1.3, porque é 1.3? Um é o mais baixo, 5 é o mais alto, 1 é o mais baixo. Portanto, o ponto pior seria a eficiência da administração pública com 1.3. Estou a perceber. E era um aspecto que há bocado não referimos. Quando nós referimos as vantagens mais altas estavam no 3.4, 3.5, 3.7. As desvantagens estão ao nível de 1.3, 1 é o mais baixo. Ou seja, nós temos desvantagens muito acentuadas e algumas vantagens menos acentuadas. Claro. Portanto, isto pende mais para o lado das vantagens do que das vantagens. Há aqui também a questão dos custos da energia. De resto, vamos ter aqui brevemente como convidado o Dr. António Mexia. Fiscalidade. Para sabermos o que é que se passa com os preços da energia. Fiscalidade. E fiscalidade não é só em termos do quantitativo, em termos de taxa, mas é estabilidade. E simplicidade. E simplicidade, exatamente. Como é que num plano a 10 anos, qual é que vai ser o quadro fiscal que irá vigorar ao longo dos 10 anos do investimento? E que seja simples de nós... Por exemplo, a fiscalidade aqui, nós temos tido notícias nos últimos tempos de que a fiscalidade é para complicar. Quer dizer, toda a gente pensaria que era para simplificar. Depois o Governo descobriu que é para complicar. Viu-se no programa anterior o número de horas que... Exato. Nós vimos na semana passada, quando o Dr. Jaime esteve, não sei... você não esteve cá, desculpe. Foi com o José Alberto Carvalho. Eu vou recordar isso porque é importante. 27 países da União Europeia, a Irlanda, suponho, é o país em que em burocracia fiscal se gasta por ano 50 horas. Em Portugal gastam-se 254 horas, 5 vezes mais. E há 4 países, todos vindos do Império Soviético, por conseguinte não admira que tenham burocracia em excesso, mas quer dizer, tirando esses 4, Portugal é o país que gasta mais horas por ano, em que as empresas gastam mais horas para cumprir a burocracia. Não tenho a certeza que os países da Europa de Leste fossem burocratas, desse ponto de vista. Aqueles 4 que lá vêm assinalados são os 4 que exigem 400 e tal horas para cumprir a burocracia. Quer dizer, logo a seguir estamos nós... Mas depois estão os mais competitivos, porque eu agora estou aqui a ver que a Alemanha prefere a Irlanda, a Espanha, a Noruega, a Polónia, a República Checa e a Roménia. Bom, não estou seguro de que a Polónia seja um desses 4. Eu não sei, não tenho presente quais são os 4. Bom, mas eram 4 que estavam pior que nós. Mas isso é irrelevante. Sim. O que é relevante é que se perceba que, de facto, as empresas não podem estar a gastar centenas de horas com a burocracia fiscal. E nós caminhamos exatamente em sentido inverso. A tendência é para ir exigindo mais papéis, mais faturas, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quando o que é necessário é exatamente fazer o contrário. Engenheiro Bernardo, vamos avançar para a situação em concreto das empresas alemãs em Portugal. Há aqui uma nota, estabilidade entre 2000 e 2011, 60% de empresas industriais, sendo 32% de automóvel e de química. O que é que há a dizer em relação a isto? Não, praticamente o que há a dizer a isso é que as empresas que estão em Portugal estão satisfeitas, continuam a investir, têm investido em média no total de cerca de 100 milhões de euros por ano e contam continuar a investir e até aumentar o nível de investimento dos últimos anos a partir de 2014 e 2015. Portanto, eu não creio que o problema se deva centrar nas empresas que já cá estão. Essas até já tivemos tempo suficiente para passar, para lhes dar a conhecer as nossas vantagens. Agora, temos é que ampliar o leque das empresas, temos que conseguir captar novas empresas e para isso temos que mudar um bocadinho, para não dizer muito, a nossa estratégia. Porque até agora temos tido uma estratégia muito generalista, mas temos que passar a ter uma estratégia muito mais enfocada, empresa a empresa, setor a setor. E quem têm que ser os interlocutores?
Quem tem que ser os interlocutores, isso não compete aos autores destes estudos indicarem quem. Nós já temos organismos que estão responsáveis por isso, que é o ICEP, e em princípio deverão ser esses organismos. Mas mais importante do que quem é que deve ser, é o que é que deve ser feito. E o que deve ser feito é um conhecimento muito mais exaustivo do que são os setores das empresas alemãs, em que é que nós podemos contribuir com valor acrescentado para esses setores, em que é que nós podemos enriquecer as cadeias produtivas dessas empresas, ter um domínio desses setores muito profundo, para podermos ter um diálogo muito profundo com os decisores e dar-lhes a conhecer as vantagens que esses decisores têm em investir em Portugal em detrimento de investirem noutros países. Se vamos com conversas muito genéricas, nós não estamos a conseguir passar a nossa mensagem de Portugal tecnológico, Portugal inovador, Portugal de desenvolvimento. Essa mensagem não está a passar. Sim. E nós temos aqui um gráfico, que é o gráfico das recomendações ao Governo, em que é sistematizado ponto por ponto aquilo que para a Alemanha seria fundamental. Por exemplo, redução do IRC, 56,6%. Sim, 56,6% dos inquiridos responderam que uma redução do IRC era necessária para tornar o fator de atratividade, para aumentar o fator de atratividade. Logo abaixo dizem também simplificação na legislação fiscal. Portanto, são as duas coisas, não é só a taxa, mas também a simplificação, como já foi aqui. Mas em relação ao IRC, eu quero ouvir a vossa opinião. Dr. Medina, acredita nesta descida do IRC que está aí a ser pensada no âmbito daquele estudo do Dr. Lobo Xavier? Aquilo vai adiantar alguma coisa ou vai adiantar pouco? O estudo da equipa do Dr. Lobo Xavier está para vir. Portanto, essa será a solução de fundo que o Governo quer apresentar. E este espetáculo que há dias foi dado, que começou com é preciso investir e acaba com é preciso investir, agora deu-lhes de repente essa ideia, eu tenho a impressão que foi mais um ato político conciliatório entre membros do Governo. Sim, não é para conseguir nada. Entre a linha Passos Coelho, Vítor Gaspar e Paulo Portas. Mas não apelido as linhas, mas enfim, há uns que querem uma coisa e outra. E aquilo também, vocês querem investimento, a gente vai aqui mandar um pacote para investimento. Mas não me parece nem que aquilo vá longe, nem que a intenção tenha sido de ir mais longe. Mas o IRC devia cair mesmo significativamente? Na minha opinião, sim, porque se cair de 30 para 23, com menos de 23 há imensos países. Quer dizer, nós temos que alinhar com os que têm menos IRC. Mas o problema é que a Comissão Europeia não deixa. Bom, esse é um outro problema. É o problema? Então para que serve o estudo do Dr. Lobo Xavier? Pois, mas pelo que se percebe, nós estamos a ter entraves junto das instâncias europeias para conseguirmos uma taxa de IRC que seja efetivamente competitiva. Então primeiro o Governo resolvia o problema com a União Europeia. Não ia encomendar um estudo para realmente valer sem saber se a União Europeia aceita ou não. Então era uma tolice. Eu penso que o Governo está convencido que a União Europeia aceita. O que eu ponho em causa não é isso. É realmente a ideia de que, tirando umas coisinhas, nós vamos conseguir. Nisto não se consegue. Ou você tem uma legislação de trabalho atraente, e nitidamente atraente, sistema de impostos atraente, nitidamente atraente, ou ninguém vem para aqui, percebe? Qual é a taxa de IRC na Alemanha? Anda à volta da nossa. Mas eles são os emissores de investimento. Claro. É diferente. Eles não são receptores, eles são emissores de investimento. Pois, estou a perceber. Nós temos que comparar qual é que é a taxa de IRC na Irlanda, qual é que é a taxa de IRC nos países de leste. Nós temos que comparar com os receptores. Na Irlanda é 10, não é? Exatamente. Não basta ver, que já vamos ver à frente, julgo eu, por isso mesmo, a Irlanda tem um peso de investimento alemão face ao PIB de cerca de 6%, quando nós temos 1,8%. Portanto, quase 3 vezes o que nós temos. Nós precisávamos de poder competir com o IRC da Alemanha, da Irlanda. Claro. Se queremos ir disputar investimento, temos que nos igualar a esses que o levam. Porque senão não vêm para cá. Que propósito é que vêm para cá para perder dinheiro? Se vão para a Irlanda e lhes aplicam 10 aqui, vão-lhes aplicar 18, já com um primeiro-ministro muito satisfeito, só daqui a 7 anos é que isto é possível. É preciso coragem. E é preciso hoje gente com coragem. E bater o pé. Não é bater o pé, é cabeça a funcionar e coragem. Se nós, nesta matéria de reformas, não formos corajosos, não vale a pena. Você já viu algum empresário dizer vamos à República Checa buscar a legislação laboral que é que serve cá? Já ouviu?
Nunca ninguém falou. Discutem meia hora aqui, meia hora acolá. Não passam da cepa torta, por exemplo. E o Governo também nisto até agora não passa da cepa torta. E se não conseguimos marcar a diferença ao nível do IDE, muito